lá em Colossenses, capítulo de número 2. Esse será o texto do nosso estudo nessa noite. Hoje estudaremos sobre o tema o perigo das heresias. E dentre as epístolas do apóstolo Paulo, Colossenses é uma epístola que nos dá muitas instruções, orientações acerca das heresias que sutilmente entram na igreja e distorcem o evangelho do nosso Senhor. Então nós iremos ler Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 15. À medida que você for encontrando, fique de pé para que a gente faça essa leitura em reverência ao nosso Senhor, reverenciando Ele que fala aos nossos corações pela palavra. Diz assim, Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus aplique a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, queremos te pedir agora que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra, dar-nos o entendimento. Reconhecemos que tu és o nosso mestre, o nosso professor, e queremos, Senhor, ser ensinados por ti, para te servir melhor e para perceber, Deus, o engano, os falsos ensinos que muitas vezes tentam nos levar, nos afastar para longe de Ti. Eu te peço, seja com cada um dos meus irmãos, tenhas misericórdia de nós e fala as nossas vidas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. O tema do nosso estudo nessa noite é o perigo das heresias. Heresias essas que rondam, que circulam o nosso coração, que tentam nos levar, que tentam nos atrair para distante de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender nessa noite é que a heresia é o primeiro passo para mudar a vida da igreja. Quando a igreja é ensinada por um outro evangelho, quando um ensinamento que não vem das Escrituras, que vem do inimigo, que não vem de Deus, tenta moldar a igreja, irmãos, a igreja, ela vai perdendo sua identidade, ela vai sendo mudada, ela vai sendo transformada. Entenda isso, a igreja, comunidade, mas entenda que você também é igreja, e que aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem obedecido como sendo algo da parte de Deus, é algo que muda a sua vida para melhor, se for o ensinamento de Cristo, ou muda a sua vida para o pior, levando você ao endurecimento e ao distanciamento da palavra cada vez mais. Irmãos, uma fé errada leva a uma vida errada. Tem crente que às vezes diz assim: eu não gosto desse negócio de teologia, eu não gosto de estudar a Bíblia, eu vivo uma fé que eu creio, eu não sei bem explicar muita coisa, mas eu creio. Nós não podemos pensar assim, meus irmãos. A gente precisa conhecer a palavra, entender o que a palavra tem a nos ensinar, porque é esse entendimento que vai nortear a nossa vida. Todas as vezes que um crente vai tomar uma decisão,
ele toma uma decisão levando em consideração todos os princípios que a palavra do Senhor ensina. É assim que age. Agora, se nós não temos os princípios da palavra, outros princípios vão estar lá, para nortear as nossas escolhas, para dizer para mim e para você qual é a melhor escolha que nós devemos tomar na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso negócio. Meus irmãos, uma fé errada leva a um modo de vida errado. E é exatamente com essa preocupação que eu gostaria de estudar com vocês sobre esse tema: o perigo das falsas heresias. A carta de Paulo, irmãos, aos Colossenses, essa carta que acabamos de ler aqui, é um alerta à igreja contra todo o ensino que menospreza Cristo Jesus. Irmãos, qualquer ensino que coloque Cristo Jesus abaixo do trono da nossa vida, abaixo do senhorio que Ele deve ter na nossa vida, esse ensinamento é anátema, como diz Paulo, é maldito, não provém do Senhor. E isso, em nossos dias, acontece de forma muito sutil. Lá no início da igreja, também não era diferente, era com a sutileza. É com aquela aparência de que o que estamos ouvindo vem da parte do Senhor. Às vezes os mais fracos acham, porque alguém lê um texto bíblico, ele está ensinando a Bíblia. Ele está ensinando o que a Bíblia tem a dizer. Há muitas heresias, irmãos, que chegam e que tentam o nosso coração e que elas vêm exatamente por meio da Bíblia. Por alguém pegar a Bíblia, tê-la nas mãos e fazer alguma explicação lá, algum malabarismo teológico para tentar nos orientar e dizer que é a vontade do Senhor. Meus irmãos, um dos motivos de Paulo ter escrito esta epístola foi o perigo das heresias que diminuíam o ministério de Cristo Jesus e colocava a confiança em tradições de homens. O que são tradições de homens? Ensinamentos que provém da mente humana, não são ensinamentos inspirados, não são ensinamentos que vêm por meio do Espírito Santo atuando e ali inspirando homens para falarem, mas vem por meio da mente humana, são maquinações humanas. Paulo estava preocupado porque aquela igreja ali em Colossos estava sendo atacada por esse tipo de ensinamento. Veja o que ele diz no versículo de número 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar, ou seja, não venha conduzir vocês com sua filosofia. Observe aqui esse pronome. Essa sua filosofia, Paulo está mostrando a origem da heresia. A heresia surge onde? Na mente do homem, nos conceitos do homem, na sabedoria do próprio homem. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. Cuidado com esse ensinamento que você tem ouvido. Busque saber a origem dele. E ele continua dizendo, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo Jesus. Ou seja, não ensina Jesus, não coloca Jesus no lugar mais alto, coloca coisas desse mundo, dessa existência, da tradição dos homens. Essa era uma preocupação que Paulo tinha. A heresia dos falsos mestres consistia numa mistura de filosofia grega e judaísmo legalista. Então, os estudiosos dizem que havia ali naquela igreja uma mistura disso. Alguns que vinham lá da cultura grega, né? E essa cultura ensinava muita coisa ali, muitas filosofias. Eles fizeram o quê? Pegaram um pouco desse ensinamento, dessa filosofia, misturaram com o legalismo do judaísmo, que dizia o seguinte: para que alguém seja aceito por Deus, era necessário fazer uma circuncisão, era necessário ter alguma marca no corpo, era necessário obedecer à lei, confiar na lei para ser salvo. Então, era uma mistura de tudo isso que estava sendo ensinado dentro daquela igreja. Agora é interessante notar que Paulo diz que isso era ensinado de que forma? Com sutilezas. O que é algo sutil? Algo que aparentemente você não diz, aquilo ali é um erro. Entra, né, de uma maneira que você nem percebe, né? Quando alguém vai entrando na sua casa de forma sutil, você nem percebe. Quando você dá conta, ele já está na sua sala. Depois já está na sua cozinha.
Sutilezas, coisas imperceptíveis. Meus irmãos, o antídoto de Paulo contra o falso ensino foi apresentar a sublimidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Apresentar Cristo Jesus como aquele que está sobre o trono, reinando sobre o universo, e a divindade dele. Porque alguns diziam lá naquela igreja de que Jesus não era Deus, de que Jesus, na verdade, era um ser inferior a Deus, que havia ali, perdido muito da sua divindade e agora era um ser quase que desprezível. Meus irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 1, do versículo 13 ao 23, que Jesus é aquele, o Criador de todas as coisas. Ele diz assim, observe aí no versículo 15, ele diz, 1,15: Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, Paulo diz aqui para nós o quê? Quem é o nosso Senhor Jesus? Quem é Cristo Jesus a quem servimos? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é quem governa sobre todo principado e potestade. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível está sob o governo e sob o controle dele. Paulo diz tudo isso porque qualquer ensinamento que ensine um Cristo menor do que esse não é um ensinamento cristão, é uma heresia. É uma heresia que nós precisamos estar atentos. Hoje eu acho que você pode perceber, tendo os critérios bíblicos, tendo a iluminação do Espírito Santo, perceber, irmãos, como a igreja ela tem tomado alguns ensinamentos como sendo ensinamentos bíblicos cristãos, mas que não são. Esses dias nas redes sociais estava uma discussão sobre um determinado pastor que foi dizer que o homem era o centro do coração de Deus, né? E ele afirmou isso, parece, uma frase de efeito, como esses pregadores modernos trabalham, é uma frasezinha de efeito que você acha interessante, você não pensa, você simplesmente aceita, mas que é uma heresia, irmãos. É Cristo Jesus, nós somos amados por Deus por conta de Cristo Jesus. É Cristo quem está no coração de Deus, no centro do coração de Deus, e eu e você somos amados, agraciados, abençoados, porque Deus ama Cristo Jesus. Mas perceba como a heresia ela pode chegar sutilmente, porque a frase é bonita. Porque você se sente até acolhido, porque você diz, poxa, é verdade, Deus, eu sou o centro do coração de Deus, e não é. Você só é aceito por Deus, você só é amado por Deus, porque você está em Cristo Jesus. Sem Jesus você não é nada. Se Jesus não for tudo na sua vida, você não vai ser nada. Porque para sermos alguma coisa para Deus, é preciso que estejamos em Cristo Jesus. Aquela igreja lá em Colossos, irmãos, estava sofrendo esse ataque, um ataque que diminuía a sublimidade de Cristo Jesus, que fazia a igreja confiar, acreditar, aceitar como sendo da parte de Deus, tradições de homens, filosofias de homens, e Paulo está dizendo, não é isso, irmãos, vocês precisam olhar para Cristo Jesus. Ao ler a carta aqui de Paulo aos Colossenses, nós somos chamados a colocar Jesus no lugar mais alto do nosso coração. Irmão, Jesus está acima de qualquer tradição, filosofia que os homens venham a criar. Meus irmãos, o mesmo mal que assediava a igreja em Colossos também assedia a igreja dos nossos dias. Porque a igreja dos nossos dias, muitos têm trocado Jesus por coisas visíveis e palpáveis. Os falsos mestres de hoje, eles ensinam a buscar o favor de Deus, não em Cristo Jesus. Eles dão meios a você. Eu vou aqui exemplificar alguns para você. A gente pode encontrar, por exemplo, os legalistas dos nossos dias, que dizem o seguinte: você vai para o céu, mas para que você chegue até a glória de Deus, você precisa fazer isso, isso e aquilo outro. Os legalistas que colocam muletas no evangelho e dizem, Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, foi terrível para levar os nossos pecados, mas você não entra no céu se você não passar lá na medida que nós criamos para você obedecer. Que é isso, irmãos?
colocar outras coisas no mesmo patamar e no mesmo trono de Cristo Jesus. Quando isso acontece, a heresia chega, irmãos. A heresia está lá, o falso ensino está lá. Além disso, eu poderia citar aqui, irmãos, o que essa teologia da prosperidade tem ensinado e que tem muitos crentes aí têm olhado com um certo carinho. Meus irmãos, sal grosso, rosa ungida, nada disso, irmãos, é capaz de nos dar graça, é capaz de intermediar a nossa vida diante de Deus. Quando essas coisas elas tomam o lugar de Cristo Jesus, a heresia está lá. É por isso que você não tem que temer dizer que essas igrejas, dessa teologia da prosperidade, elas não são cristãs. Elas são qualquer outra coisa, elas levam a Bíblia, elas falam algum texto ou outro e tal, mas elas não são cristãs, sabe por quê? Porque Jesus não está no trono do seu coração. Porque quem está lá no trono é outras coisas, outras motivações, é outros objetos, dinheiro, prosperidade, e não Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente não tem que temer dizer isso. Ah, pastor, mas a gente tem que ter cuidado, né? Não, a palavra do Senhor nos ensina a tratar os hereges como eles devem ser tratados. Se a gente fosse tratar os hereges como Paulo tratava, Paulo disse o seguinte, que eles eram cães, chama de cães, né? Aqueles hereges. João Batista chama de raça de víboras. Quem são esses? Outros que ensinam um outro caminho e não o caminho da graça em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, cuidemos do nosso coração. Cuidado com a sutileza daquilo que você tem ouvido. Sei que você às vezes está em casa, lá lavando a louça, arrumando a casa, bota lá para tocar a rádio, o rádio, fica escutando lá algumas coisas que vão, bombardeando sua mente, seu coração, gerando confusão, fazendo você acreditar para viver um outro evangelho. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Irmãos, devemos estar atentos às heresias, pois elas chegam de forma muito sutil. Até porque se elas viessem com uma cara feia, nos ensinando já coisas terríveis, promiscuidade, pecado, a gente diria, não, isso aqui não vem de Deus, não, isso vem do diabo. A gente rejeitaria logo, mas não é assim que a heresia chega. A heresia não chega assim. Paulo ele percebeu que o falso ensino ele tinha uma boa aparência, mas não podia agir contra o pecado no coração. Perceba como Paulo observou aquela heresia. Ele diz assim lá no capítulo 2, versículo 23, 2:23, ele diz assim: tais coisas, ele está aqui se referindo aos preceitos e doutrinas dos homens, né? Ele diz, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor contra a sensualidade, contra aquilo que é carnal, contra aquilo que nos leva a viver segundo os prazeres do corpo, e não com os prazeres que agradam ao Senhor. Paulo aqui percebeu, irmãos, que a falsa heresia, ou melhor, o falso ensino, a heresia, tem uma aparência de sabedoria, Ou seja, pelos olhos, a gente pode até observar e ver o comportamento daquele falso mestre e dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque aparenta sabedoria no tom de voz, nas exigências que faz, mas não tem poder nenhum diante do pecado na nossa vida e nem vem da parte de Deus, porque, irmãos, o que Deus tem para nós é poderoso. Como disse Paulo, o evangelho de Deus é o que? É poder de Deus para a salvação, é poder, irmãos, que nos arranca das garras do pecado, é poder que quebra as algemas do pecado. Agora, o ensinamento dos falsos mestres, dos hereges, irmãos, pode até soar bonito, mas não tem poder, não tem o poder de nos libertar das garras do pecado. O perigo das heresias, irmãos, é que elas agem nas sombras, ocultando as intenções. É como um ladrão. O ladrão, ele sabe que o melhor horário e o melhor
lugar para se roubar é o lugar onde não tem luz, é o lugar onde as pessoas não podem ver ele, né? Hoje em dia eu poderia dizer o seguinte, que o ladrão sabe que o melhor lugar para roubar é onde não existe câmeras, porque hoje tem câmera em todo lugar, né? Você vai, tem uma câmera lá apontando para você, você não anda mais sem ser filmado aqui, né? Esses dias aconteceu até um caso aqui na nossa igreja, de alguém passar aí e arrancar aí umas folhas das palmeiras aqui da frente, e a gente, quem foi, fomos na câmera, estava lá, a pessoa que arrancou, e a gente sabia quem era. Então, meus irmãos, a gente hoje está sob a câmera. O ladrão, ele sabe, irmãos, o bandido, ele sabe que o melhor é nas trevas, é ficar distante dos olhos, escondido. Do mesmo jeito é o falso ensino. Ele atua nas sombras, irmãos. Caladinho ali, vai comendo pelas beiradas, como diz no popular, né? Até que de repente come tudo. Meus irmãos, Paulo percebeu isso e alertou a igreja. No versículo 28 ele diz assim, observe aí, no versículo 8, melhor dizendo, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que são essas vãs sutilezas? São coisas sutis que você acha besteirinha, né? Isso aqui não tem nada a ver. Quem é que vai ligar para isso? Será que Deus vai se preocupar com isso? Uma coisinha aqui, outra ali. E essas coisas vão corroendo a sua fé. Você começa de repente a orar, não, eu só oro a Deus de joelho, Deus só responde minhas orações de joelho. Você estabelece que as suas orações só vão respondidas de joelho. Daqui a pouco seu joelho se torna a Deus, porque você não acredita que Deus está ouvindo sua oração, porque você está em pé. E aí essas coisas que pareciam ser simples, sutilezas, começam a ganhar um lugar de destaque e a colocar em Cristo Jesus em segundo plano. Cristo Jesus em segundo plano. Uma vez conversava com alguém que dizia para mim: pastor, o melhor momento para orar é de 5 horas da manhã. E eu louvava a Deus. Muito bem, meu irmão, 5 horas da manhã, glória a Deus, começar o dia já buscando ao Senhor. E eu dizia para aquele irmão: meu irmão, meu relógio é um pouco diferente do seu. Eu de 5 horas da manhã, eu acho que eu estou no terceiro sono. Estou no terceiro sono, mas eu louvo a Deus porque você está orando. E eu vou orar um pouquinho mais tarde, mas eu oro. Eu vou também começar orando como você. E aí eu percebi a estranheza do irmão, porque o irmão bateu na tecla dizendo que aquele era o horário, porque aí eu acho que ensinado por um outro ensino que dizia o seguinte, que de madrugada a fila é menor, né? Irmãos, essas coisas são sutilezas que nos afastam de Cristo, porque as nossas orações, elas são recolhidas por Deus, não é porque são feitas de 5 horas da manhã, não é porque são feitas de joelho. É bom que você ore de manhãzinha, 5 da manhã, já começa o dia pedindo graça a Deus, e é assim que todo cristão deve começar o dia. Mas a questão do horário pouco importa. O que importa mesmo é que você ore em nome de Jesus, confiando no Senhor da sua vida, naquele que governa a sua família, seu trabalho, seu corpo. Confie, entregue a Ele. Ouça a voz dEle e viva aquilo que Ele instrui você. Irmãos, temos que ter cuidado com essas sutilezas. Aquela igreja lá em Colossos estava sendo atacada dessa forma. A heresia pelas sombras. A heresia pelas sombras. Devemos estar vigilantes a todo o ensino que recebemos. Todo o ensino que recebemos, todo o ensino que sai aqui desse púlpito, a palavra do Senhor nos ensina a observar, a criticar, a perceber que se o que está sendo dito realmente vem da palavra. Deveríamos aprender com os nossos irmãos queridos de uma igreja chamada, lá em Bereia, de uma cidade chamada Bereia, os bereanos. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, diz a palavra do Senhor que Paulo chega àquele lugar, começa a ensinar a palavra de Deus. Sabe o que acontecia? Os irmãos ouviam o apóstolo Paulo, homem de Deus, inspirado pelo Senhor, pregando, ensinando, mas aqueles irmãos não ficavam como lagartixa balançando a cabeça apenas. Eles iam para a palavra, conferiam se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com a palavra. O que é isso, irmãos? Critério. Coração que está se guardando contra falsos ensinos. Meus irmãos, há um dito popular que diz o seguinte: onde passa um boi,
passa uma boiada, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Possa ser que não passe na mesma hora, na mesma intensidade de uma só vez, mas todo momentinho, de hora em hora, um boi vai passando. Daqui a pouco uma boiada toda passou. A heresia é do mesmo jeito. Passa um boi aqui, passa outro boi ali, uma heresia aqui, outra heresia ali, e o que é que tem? Não tem nada demais. Daqui a pouco, meu amigo, você está vivendo outro evangelho. Você está vivendo distante de Cristo. Você só vai para uma igreja que se diz cristã, mas o seu modo de vida não é um modo de vida cristão. Onde passa um boi, passa uma boiada. Diga. Certo, olha, os irmãos que estão fazendo perguntas, os meninos estão dizendo aqui, né, que estão fazendo perguntas, eu vou responder tudo aí no final, tá bom? Mas você coloca aí, se constranja não, coloca aí. A gente vai esclarecendo aqui, Deus vai nos dar entendimento, tá bom? No final a gente para. Não, mas ele, se for para falar, no final a gente faz o esclarecimento, tá bom? Então, como eu estava dizendo, irmão, quando passa um boi, passa uma boiada. A gente precisa ser criterioso com relação a isso aí. Em nossas orações, devemos pedir a Deus que nos ajude a manter Jesus no centro. No centro. Jesus não pode estar inferior a nada nessa vida. Faça uma pergunta ao seu coração: o que é que você mais ama nessa vida? Se Jesus não estiver lá, você está idolatrando. Você está cometendo um pecado de idolatria. Se a resposta for qualquer outra coisa nessa vida, você é um idólatra, está servindo a um outro Deus, colocou Jesus em outro lugar. Meus irmãos, Jesus não pode estar em outro lugar senão no centro e no trono do coração dos seus filhos, no coração da igreja. Bens não podem ser maior do que Jesus, família não pode ser maior do que Jesus, trabalho não pode ser maior do que Jesus. E às vezes essas coisas, irmãos, vão corroendo ali a nossa vida, vão nos dando outros princípios e nos trazendo uma heresia, um outro ensinamento. Meus irmãos, contra as heresias, o antídoto que Paulo dá, a exaltação de Cristo em nossos corações. Se você ler depois, eu quero que você faça esse exercício, leia em casa toda a epístola de Colossenses, e você vai ver como Cristo é exaltado nessa epístola. E Cristo é exaltado nessa epístola porque é Cristo exaltado, reinando, governando, sentando no trono do nosso coração, que as heresias, vão sendo postas para fora, não vão chegar ao nosso coração. Há um treinamento no pessoal que trabalha em banco, em que é deixado nas mãos deles, para eles poderem detectar uma nota falsa e uma nota verdadeira. O que é que se faz? Pega uma nota verdadeira lá de R$100, né, e coloca lá na mão, R$150, coloca lá na mão do indivíduo e deixa ele observar a nota, tocar a nota, sentir o cheiro da nota, de maneira que quando ele está ali tão acostumado com aquela nota verdadeira, facilmente numa passagem rápida, num olhar rápido, ele consegue detectar o erro. Esse princípio se aplica a nós que somos cristãos. Quanto mais perto da verdade, conhecedores da verdade nos tornamos, mais criteriosos nos tornamos para também dizer aquilo que é verdadeiro, né? E o que é errado, o que não procede de Deus. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses. A gente que é pastor hoje, a gente tem muitas dificuldades. Às vezes, quando eu estou conversando com alguns irmãos, eu percebo que eles não estão sendo pastoreados só por mim. Hoje existe aí uma pluralidade de pastores. Você daqui a pouco vai chegar em casa, vai, antes de dormir, pegar seu celular e talvez escutar 2 ou 3 pastores diferentes dizendo alguma coisa para você. E você acaba recebendo essas informações. Isso é uma coisa inevitável, não tem como correr. Hoje a gente, porque é pastor, sabe que as ovelhas elas estão bebendo em outras fontes também. Agora deixa eu lhe dizer, seja criterioso.
Você não precisa só me ouvir, mas seja criterioso, tenha a palavra. Desligue aquilo que não vai edificar você. Não tente buscar chifre em cabeça de cavalo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar verdade onde a mentira está sendo lá pipocando com a heresia, com distorção da palavra. É preciso, irmãos, buscar as fontes cristalinas e límpidas da palavra do Senhor. Meus irmãos, uma das passagens mais belas sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus se encontra aqui em Colossenses. Do capítulo 1 do versículo 15 ao 17, como lemos inicialmente, nós encontramos, irmãos, uma das passagens mais lindas, que termina dizendo o seguinte: Ele, Cristo Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nosso Senhor não é pouca coisa, e Ele tem que estar no lugar mais alto dos nossos corações. A heresia pregava uma reconciliação com Deus, a heresia lá naquela igreja pregava uma reconciliação com Deus através de abstinência de alimentos, confiança em seres espirituais. Já viram aqueles que nos nossos dias, cantam mais sobre anjo, que tem anjo passando aqui, anjo passando acolá, e que se ajoelha porque o anjo está chegando. Aquela igreja já falava isso, já fazia isso, irmãos. Era uma igreja que estava inclinada ou sendo tentada a querer adorar anjos, e até atribuindo a Jesus como um ser parecido com um anjo, um ser parecido com um anjo. No versículo 18 e 19, observe aí na sua Bíblia, capítulo 1, 18 e 19 de Colossenses, diz assim: Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude, ou seja, Deus estava nele. Ele não era 50% Deus, ele era 100% Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque a heresia que estava entrando naquela igreja dizia que Jesus não era 100% Deus, que Jesus era uma emanação de Deus. Então, como emanação de Deus, ele não é plenamente Deus, ele tem aspectos de Deus. Está emanando do Senhor, está saindo de Deus, então não é 100% Deus. E Paulo vai dizer: não, nele habita toda a plenitude de Deus, a divindade, toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus. O cristão, irmãos, ele deve colocar Cristo Jesus no lugar mais alto do seu coração, o adorando como Deus, como Senhor. Devemos dizer como Paulo lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, Cristo Jesus, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. A ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. É nesse lugar que o nosso Senhor Jesus precisa estar em nossos corações. Senhor sobre toda a nossa vida, família, trabalho, emprego, corpo, saúde, filhos, cônjuge. Irmãos, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus deve ser o Senhor do nosso coração para que a heresia não encontre lugar em nossas vidas. Conheça mais de Jesus. Conheça mais de Jesus. Não lê a Bíblia como roleta russa. Leia a Bíblia para encontrar Cristo Jesus. Charles Spurgeon ensinava que todo pregador, ao interpretar a Bíblia, ele deveria interpretar o texto, e esse texto deveria desaguar em Cristo Jesus, porque Jesus é o centro, nele tudo converge, do Gênesis ao Apocalipse. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus. A gente não tem que abrir a Bíblia em busca de algumas orientações morais, ela tem orientações para a gente poder saber fazer escolha, viver de forma louvável aqui nesse mundo. Mas, irmãos, o maior de todos os ensinamentos das Escrituras é Cristo Jesus. Quando nós colocamos Cristo como centro, o centro daquilo que precisamos e devemos e queremos aprender, as heresias, irmãos, elas não vão encontrar lugar na nossa vida, não. O pastor não vai se preocupar, não. Sabe por quê? Porque vai haver crentes maduros para dizer: eu não aceito isso, porque isso não vem da palavra, isso não procede da palavra, isso não é de Deus. O inimigo, ele sabe que se conseguir sentar no trono do nosso coração, ele terá governo sobre tudo em nossa vida. O inimigo sabe muito bem disso. Basta colocar lá uma heresia.
é como um aplicativo de celular. O celular, o smartphone, ele tem várias funcionalidades. Seu celular vai ser diferente do meu, porque se você instalar um aplicativo lá, ele vai fazer uma coisa que o meu não faz, não é assim que funciona? A heresia faz exatamente isso. Ela é instalada lá no nosso coração e a gente começa a agir diferente. A gente começa a se comportar diferente. Embora sejamos, participantes da mesma igreja, mas a gente não age como deveria agir. Meus irmãos, tomemos cuidado. O inimigo, ele sabe. E se ele colocar lá, se ele instalar lá no seu coração, lá no drive do seu coração, instalar lá uma heresia, ele vai mudar seu comportamento. Uma pergunta que precisamos nos fazer a essa altura, diante do que estamos ouvindo aqui nessa noite, é a seguinte: para quem temos vivido? É Jesus que norteia as nossas escolhas? Responda. É Jesus que norteia, que dirige, que governa a sua vida, as suas escolhas. A carta de Paulo aos Colossenses nos chama a estar atentos às heresias, a observar o falso ensino que chega com sutileza para tentar roubar o nosso coração. Essas heresias farão de tudo para que a nossa confiança seja posta nas coisas desse mundo, para que a gente confie naquilo que os olhos veem, naquilo que a traça e a ferrugem consome. É assim que a heresia vai tentar assediar e levar o nosso coração, mas nós precisamos estar preparados. Devemos estar atentos a esse perigo, como uma sentinela que estranha os passos do inimigo que se aproxima, e ao ver o inimigo chegando, abre a boca, brada e desperta todos os soldados, porque o inimigo está às portas. Deixa eu dizer uma coisa bem prática para você. Não fique calado diante do erro, não. Mostre o erro. Às vezes, quem está com o erro não vai querer nem lhe dar ouvido. Salomão disse que quando nós repreendemos o insensato, nós arrumamos mais problemas para as nossas vidas. Então, muitas vezes você vai simplesmente dizer: eu não creio. Não é assim que a palavra ensina. Acabou. Outros momentos, por amor, você vai tentar convencer. Mas não deixe de mostrar a heresia, não. Não deixe de mostrar o engano, não. Tem muita gente aí, irmãos, sofrendo, vivendo uma vida, um cristianismo de meia tigela. Sabe por quê? Porque vive segundo heresias e não segundo o evangelho da graça. Meus irmãos, vigiemos os nossos corações, colocando Cristo Jesus no lugar mais alto, e alertemos a todos que sutilmente estão enredados com as heresias dos nossos dias, que chega pelo YouTube, que chega pelos canais de TV aberta, que chega pelo pecado no coração, que chega pelos desejos do coração que falam mais alto do que Cristo Jesus. Vigiemos o nosso coração, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa nos ajudar a discernir o erro, o engano, sempre entendendo que o engano vai querer colocar Jesus em segundo plano, querer colocar Jesus no lugar inferior do lugar que ele deveria estar, que é no trono, reinando sobre as nossas vidas. Portanto, peçamos a Deus discernimento para perceber todo o engano que tenta nos afastar de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento. Você não vai saber discernir o erro se você não conhecer Jesus. E para conhecer Jesus você precisa ir para a palavra. Você precisa observar mais a vida de Jesus. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não negligencie o conhecimento de Cristo, não. Amanhã, quando você abrir a Bíblia, naquele texto que você está lendo, busque encontrar Jesus nele. Pastor, eu não estou conseguindo encontrar Jesus nesse texto. Procure, manda uma mensagem para mim. Pastor, eu não entendi esse texto. Eu vou ajudar você. Ah, mas eu não vou mandar para o senhor, não. Eu vou mandar para o irmão que é mestre. Mande para ele também. Mande para que ele possa te ajudar. Porque, irmãos, se a gente não tiver Jesus no lugar mais alto do nosso coração, a heresia vai nos assediar, vai nos aprisionar, vai nos levar para distante de Deus.
e, consequentemente, nos fazer viver uma vida miserável, uma vida distante da graça do nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que nos ajude a ter discernimento. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, eu te louvo, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela está sempre, Deus, com a mensagem nova aos nossos corações, porque, Deus, a heresia que aquela igreja lá no passado, lá em Colossos, já enfrentava, não é muito diferente das heresias que temos visto nos nossos dias, que tenta colocar Jesus no segundo plano, num patamar inferior. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda com o Teu Espírito Santo a Te adorar, a colocar o Teu Filho, Senhor, no lugar mais alto das nossas vidas, para que possamos ouvir dEle a direção na nossa família, a direção nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no relacionamento com os nossos empregados, Senhor. Pai, nós Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, dá-nos discernimento. E eu Te peço, Senhor, de forma bem específica nessa noite, Pai, aqueles que têm lido a palavra, mas não têm visto a Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo os ilumine, que a Tua luz brilhe sobre eles, para que eles possam enxergar com clareza, Senhor, a beleza do Teu Evangelho, e assim amar a Cristo Jesus sobre todas as coisas. Eu não posso fazer isso, mas eu sei que Tu podes fazer, meu Pai. Seja conosco, continua a nos abençoar. Seja também com aqueles, Senhor, que estão nos seus lares, que estão em casa ou no trabalho, mas que estão também acompanhando a doutrina nessa noite. Abençoe a vida deles, fortalece suas vidas e que eles possam Te servir, Senhor, como Senhor de todas as coisas. Assim eu Te oro, Te peço, dar-nos também sabedoria na resposta às perguntas aqui feitas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar por um instante. Os irmãos que fizeram perguntas aí na internet, os irmãos aqui também, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para que a gente possa dar instruções a vocês, tá bom? Então, se tiver alguém aqui que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, você que está em casa aí e quer fazer uma pergunta, ficou curioso ou quer saber algo, coloque aí nos comentários, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários de vocês. O nosso irmão Sebastião, ele está perguntando: existe heresias que não são falsas? Não existe, Sebastião, viu? Toda heresia, ela é um desvirtuamento da verdade. Ela é um desvirtuamento da verdade. É uma ilusão, é um encanto, né? É uma outra percepção da realidade sem Cristo Jesus. Então, meu irmão, não existe heresia que fala a verdade. Existe heresias que distorce a verdade, que aparenta sabedoria, mas que não é sabedoria, como aqueles irmãos lá de Colossos estavam vivendo. O ensinamento que chegava até eles tinha a aparência de sabedoria, mas não era sabedoria, não era a verdadeira sabedoria, porque não ensinava o temor do Senhor, não ensinava a sublimidade de Cristo Jesus. Então, o irmão Sebastião está aqui perguntando, muito boa sua colocação, Sebastião, Deus te abençoe. De fato, não existe essa heresia que não seja falsa, toda heresia tem a sua falsidade. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui dos irmãos, os meninos, vocês viram aí? Tem não, né? Nenhuma, né? Então, meus irmãos, era isso. Pedro está aqui fazendo a colocação. Isso mesmo, né? O Pedro está observando aqui que a expressão falsa heresia, né? Realmente tem uma observação aqui, nada melhor do que um professor de português, né? Ele está dizendo é um pleonasmo, uma repetição, porque é falsa e já é heresia. Então, quando a gente diz uma falsa heresia, é um reforço de um engano, de um erro, mas significa aí uma repetição, né, que pode gerar essa compreensão equivocada de que existe uma heresia verdadeira. Não existe. Toda heresia é falsa, é um engano, e nós precisamos guardar bem o nosso coração. Muito boa colocação, viu, Pedro? E aí, quando a gente diz aqui falsa heresia, né, é um reforço. Por quê? Porque é falso e é herético, e é distante da palavra, é um engano puro, né? Então a gente não pode aí aceitar um evangelho que distorça
o lugar de Cristo Jesus nas nossas vidas, tá bom? Muito bom aí. Eu não sei se mais alguns irmãos têm alguma observação a ser feita. Se tiver, fique à vontade, tá bom? Domingo nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Você que está em casa, aqueles que aqui estão,